Se você chegou até esse vídeo, eu sei que não deve estar fácil a situação. Ou você tem alguém que sabe que não está fácil, você conhece alguém que esteja passando por isso. Nos dois casos eu quero falar um pouco sobre a minha experiência. Eu sei que não é fácil e eu sei que é muito importante que a gente tenha empatia, né, nessa situação para quem está de fora. E é muito importante que a gente tente despertar essa força, para que a gente tenha essa resiliência para quem está passando por isso. Prazer, meu nome é Gustavo, esse é o canal do Integrando Ser. Nesse vídeo eu gostaria de falar sobre um problema que é muito comum e que afeta grande parte da população mundial, principalmente na era moderna, né? Principalmente nesses novos tempos, nessa era industrial. Eu queria falar alguns aspectos, algumas causas que levam à depressão e como que a gente pode sair dela, falando de um ponto de vista de uma pessoa que sabe o que é não conseguir ter força para sair da cama, né, não ter vontade, não sentir motivação para nada, de que, sabe aquela sensação que parece que nada adianta, você tá lá e simplesmente a vida tá acontecendo e você não tem interesse em fazer nada, em construir nada, em colocar energia em nada, em se cuidar. Aí você coloca lá um Netflix só pra distrair um pouco a cabeça, só que você nem tá assistindo realmente aquilo. Então é uma situação muito difícil, né? E nesse momento parece que nada adianta, não adianta falar, parece que a gente quer ficar sozinho, isolado, né? A gente fica tudo desregulado, com a mente confusa, sem força, sem ânimo, sem foco, sem concentração, sem vontade. Então quero falar sobre tudo isso, né? Do ponto de vista de uma pessoa que já passou e que tem uma profunda empatia. Porque eu sei como é que é, eu sei que não adianta falar, não deixa, para de ser preguiçoso, né? Força, levanta. Porque eu sei que existe tanto um processo psicológico, mental, emocional, quanto um processo bioquímico, né? Então é muito importante que a gente cuide das duas partes. Então tem algumas estratégias que a gente pode utilizar. Primeira coisa, a gente tem que aproveitar o mínimo instante de inspiração que a gente tem quando a gente está nesse estado, né? O menor ímpeto de inspiração que a gente tem que aproveitar e para fazer o que for necessário. Então normalmente a depressão, pegando pelo viés da medicina tradicional chinesa, é uma patologia que se caracteriza pela falta de vontade, a falta de ânimo, né? A dificuldade de se movimentar, a dificuldade de organização mental, a dificuldade de uma rotina, de uma disciplina, de você sustentar um propósito por um tempo determinado, né? Por muito tempo. Essa questão do desânimo, né, da sensação de cansaço, de peso, parece ter um peso que não larga, né, que dificulta a gente de desenrolar as coisas, parece que a nossa mente fica totalmente disfuncional, né. Então a primeira coisa é entender que os sintomas, né, e uma grande característica é que a gente vai normalmente querer evitar aquilo que mais pode nos ajudar, né, porque a depressão seria uma patologia que na medicina chinesa se caracteriza como uma patologia yin, né? Apesar de a medicina chinesa não reconhecer a depressão com esse nome, ela tem uma outra visão, mas usando aqui uma linguagem conhecida nossa do Ocidente, né? Então seria um desequilíbrio yin, ou seja, a gente vai querer evitar qualquer atividade que seja expansiva, que traga movimento, né? Que exija esforço. Então normalmente a tendência é a gente querer ficar na cama, é a gente querer não tomar sol, é a gente querer não se movimentar. Então a proposta é a gente tentar, no momento de inspiração mínimo que a gente tenha, é fazer esse esforço de dar uma caminhada, que seja uma caminhada para começar, né? Se for o mínimo o que você consegue fazer no momento, faz isso, sabe? O movimento é muito importante, que vai começar esse processo de criar dopamina no corpo, né? Serotonina. E de preferência, se você tiver um lugar de natureza para ir, é maravilhoso, né? Eu sempre falo, é muito importante que a gente retorne ao essencial. A depressão pode ter várias causas. Muitas vezes a gente não conseguir cumprir certos propósitos, né, que a gente acredita que são importantes pra gente. Muitas vezes não vê sentido, né? Muitas vezes a tristeza por
uma extrema sensibilidade por um mundo que é insensível, né? Por um mundo que é egoísta, competitivo, cheio de desastres. Tem pessoas que são hipersensíveis que não conseguem lidar, né, com a realidade, tem dificuldade de lidar com a realidade. A gente pode pensar em traumas de infância, a gente pode pensar em pessoas que talvez... A frustração é uma coisa muito importante, né? Muito importante que a gente aprenda a lidar com frustração desde pequeno, porque se a gente aprende a passar por pequenas frustrações, pequenos nãos, pequenos fracassos, isso vai criando força para quando você tá mais velho, você consegue segurar o baque quando vem o fracasso, quando vem a queda, né? Quando a vida dá aquela balançada na gente, né? São momentos de muito crescimento, né? E a gente sai disso. É totalmente possível sair disso. Então tem que aproveitar e resgatar essa força e aos poucos buscar reconstruir uma rotina que favoreça a mente, né, de se manter motivada. Então estudar, né, na medida certa, né, não ficar também o dia inteiro estudando, porque então equilibrar atividade física, de preferência na natureza, esse ar, esses feromônios que são emanados das plantas, né, o sol, a terra, tem um poder curativo muito grande. Muito importante que a gente entenda que isso é essencial para a nossa vida. Também o fato das tecnologias, essa coisa de a gente ficar muito tempo em telas, faz com que muitas vezes isso causa danos cerebrais. Isso é cientificamente comprovado que o excesso de telas, né, dessa radiação das telas de computador e celular, essa coisa da gente ficar totalmente desequilibrado, porque a gente se desconectou do ciclo natural, né, de acordar cedo, dormir cedo, né? A gente agora tem tecnologia, tem pessoas que ficam até de madrugada trabalhando, né? E não estou dizendo que todas as pessoas que ficam de madrugada são depressivas, mas existe uma desregulação que acontece no nosso corpo, né, por conta desses processos todos, que são características da modernidade, né, das tecnologias, do advento do smartphone, né, do WhatsApp, Instagram, etc. Então a gente tem que cuidar muito para manter essa conexão com a natureza. Isso ajuda muito nesse processo da vitalidade, dessa produção de uma bioquímica saudável que traz essa força de vontade, que traz essa vontade de viver, né? A gente tem que se conectar com a vida novamente, aos poucos, né? E reconstruindo uma nova vida, né? Uma nova versão. Água, ingerir água é maravilhoso, parece uma coisa simples, inocente, mas ajuda bastante. Você toma água com aquela intenção. Não sei se você já viu aquele exemplo do Masaru Emoto, aquela experiência que esse cientista fez, que ele fez aquele experimento colocando as tigelas de água expostas a diferentes palavras, né? Uma ódio, outra amor, uma exposta a uma música, né, de um tipo, outra exposta a outro tipo de música, e ele fotografou as moléculas da água e como que as moléculas da água assumiam formas geométricas diferentes de acordo com a exposição, né, de acordo com a vibração que a água é exposta. Nós somos 70% de água, né? Então é muito importante a gente entender que a vibração do nosso pensamento, ela modifica as moléculas do nosso corpo, né? Então se você faz um esforço, nem que a princípio pareça falso, nem que a princípio pareça mental, mas faz um esforço de você pronunciar palavras motivadoras, eu sou próspero, eu sou feliz, você lembrar de agradecer, a frequência da gratidão. Uma coisa que muito pode ajudar a gente a sair desse processo de desmotivação é você lembrar, olha que interessante, isso é uma técnica bem específica, é você lembrar de um momento alto da sua vida. Todo mundo já teve fases de sucesso, aquela fase que você se sentiu no ápice do seu poder. Pode ser um trabalho que você realizou, uma viagem que você fez. Então, relembra desse momento. E outra coisa que ajuda também, a música ajuda muito a fazer um trabalho emocional na gente, um movimento energético. Coloca uma música que te associe àquela memória. E se puder, mexe o corpo, dança uma música que te inspire, movimenta o corpo. E você vai ver. Em alguns casos, em casos muito graves, é até importante tomar medicamentos. Medicamentos podem ajudar, né? Na medida certa, há muitas pessoas que conseguiriam fazer esse processo de resgate de si mesmo sem medicamentos. As pessoas logo vão muito rapidamente para o medicamento, isso é uma característica moderna também. Mas em alguns casos, em casos muito graves, o medicamento é importante, é necessário, pode ajudar
numa dose controlada, que a pessoa ela consiga facilmente se desvencilhar depois, né? O medicamento por um tempo para ajudar na bioquímica do cérebro, né? Pode ser bacana com um profissional responsável, né? E é isso, né? Muita força. Eu sei que não é fácil esse processo, mas tem outros vídeos desse canal que podem te inspirar também. E uma outra coisa que ajuda bastante é se conectar com alguma atividade. Eu gosto muito da prática do yoga, que ela é tanto uma atividade física, que vai fazer esse movimento do nosso corpo, da nossa energia, vai proporcionar essa movimentação, né, que vai ajudar no emocional, muito. E também é uma atividade espiritual, digamos assim, onde a gente estuda temas relevantes ao processo do autoconhecimento, né, a prática da meditação. Então a prática do yoga é excelente, eu sou suspeito para falar, mas é excelente. E a gente tem aulas diárias, né? Então às vezes quando você tem o comprometimento com um grupo, fica mais fácil, você tem uma força que é a força do grupo, você tem aquele compromisso ali. Então a gente tem aulas online todos os dias, né, às 7 da manhã, e se você quer participar, entre em contato, né, vai ter o link aí na descrição do vídeo com certeza. Entre em contato e faz uma aula experimental para você ver se você gosta, e aí eu acredito que pode ser bom para você, né? Um abraço.